Bora, primeira série, eu de novo, mais uma dica para vocês. Bora lá? Então, bora, Bill! Turminha, osmose em uma célula animal, tá? A gente tem aqui um modelinho básico, que tem inclusive o livro de vocês também, tá? Que seria o transporte de água, osmose, através de hemácias. Então, eu vou tentar contextualizar rapidinho aqui, para vocês lembrarem esse exemplo, que inclusive tem no caderninho também de vocês, tá bom? Para a gente tentar abordar tudo que envolve osmose, um pouquinho de difusão aqui. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, conceitos. Eu tenho aqui, ó, três meios, ou seja, três soluções em que eu mergulhei hemácias nessas soluções. Ou seja, células foram mergulhadas em soluções. A questão é, qual vai ser o trânsito da água aqui? Será que ela vai da célula para a solução ou a água vai da solução para a hemácia? Tá? Porque a osmose é esse trânsito. Tá, a água vai transitar quando? A água transita, ela vai movimentar de um lado para o outro quando eu tenho diferença de concentrações. Lembram disso? Então olha aqui, o que é uma solução? Solução é igual solvente, a água, por exemplo, que é um solvente biológico, mais o soluto, alguma coisa, partículas como sal, açúcar, né, estão dissolvidas na água, e eu vou ter então aqui no caso uma concentração X, ou seja, uma quantidade de soluto mergulhada em uma determinada quantidade de solvente. Tá legal? Então, ou seja, quanto mais soluto eu tenho no mesmo volume de solvente, mais concentrada é a minha solução, tá certo? Então olha aqui agora nesse exemplo, para a gente poder entender. Então olha aqui, uma hemácia foi mergulhada em um meio isotônico, hipotônico e hipertônico. Vamos lá primeiramente. Meio isotônico, ou seja, é um meio igual, tá? Então, ou seja, esse meio é igual. Quer dizer o que esse meio? Que a concentração, tá, de soluto no interior da hemácia é igual à concentração do meio, ou seja, hemácias e o meio, eles têm a mesma concentração, legal? Então o que vai acontecer? Olha o tamanho das setinhas, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Eu não altero o volume da minha hemácia, tá bom? Porque ela está no meio de concentração igual, hemácias e a solução em que ela foi mergulhada, nesse nosso exemplo, tem a mesma concentração. Segundo exemplo, vamos lá. Agora uma hemácia foi mergulhada em meio hipotônico. Opa! O que é osmose? Osmose é a passagem de solvente, água do meio hipo para o meio hiper, certo? Se eu estou afirmando que o meu meio, que essa solução é hipotônica, eu já estou afirmando que a concentração desse meu meio é menor que a concentração da hemácia. Então, consequentemente, repetindo, osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como a água transita, como a água atravessa livremente a membrana das células, essa célula vai ganhar água, certo? Ou seja, a água vai invadir essa célula, ela vai ficar rechonchuda, gordinha, ela vai ficar turgida. Esse é o termo que a gente usa, ela fica e se entrar muita água, ou seja, a diferença de concentração for muito grande e entrar muita água, a membrana não suporta e rompe. Lembram disso? Terceiro e último exemplo nosso aqui então. Agora eu vou para uma célula, uma hemácia mergulhada em meio hipertônico, ou seja, eu tenho um meio, né, de concentração superior à hemácia, um meio hipertônico, legal? Então olha aqui agora, se o meio tem uma concentração, se essa solução é mais concentrada do que a minha hemácia, basta você aplicar osmose, passagem de solvente, água, do meio hipohemácia para o meio hiper, a minha solução. Ou seja, a hemácia, ela vai perder água e ela vai ficar murcha, ela vai murchando, ela vai sofrer um processo chamado de plasmólise. O
quer dizer que ela perdeu água, ela ficou murcha, tá bom? Esse exemplo das hemácias, primeira série, é um exemplo clássico, tá bom? Mas, cara, qualquer coisa, se você falar o seguinte, um exemplo que eu já dei em sala para vocês, lembra? Se você pega a folhinha da alface, joga sal na alface, a alface não fica murcha? É a mesma coisa. Lembra do outro exemplo que eu dei? Se você joga, por exemplo, excesso de fertilizante no solo, sais minerais em excesso no solo, o que acontece com a raiz das plantas? Também elas vão perder água porque o solo rico em sais fica hipertônico, a raiz também desidrata, as células vegetais também sofrerão uma plasmólise e vão perder água, tá? Então isso aplica-se de qualquer forma, beleza? Valeu!